Existem momentos na vida em que o silêncio diz muito mais do que 1000 palavras gritadas ao vento. Esta é uma obra de ficção, um relato sobre os encontros e desencontros que o destino reserva para corações que um dia juraram se amar para sempre. Às vezes, o amor não acaba por falta de sentimento, mas por falta de cuidado, e o que resta é apenas a poeira de um sonho que se desfez entre os dedos. A história que você começa a ouvir agora fala sobre a força de uma mulher que encontrou na dor a semente da sua maior vitória e sobre um homem que descobriu, tarde demais, que o poder e o dinheiro não podem comprar a paz de uma consciência limpa. Prepare o seu coração, pois a jornada de Patrícia e Alberto é um espelho de muitas realidades, onde a superação é o único caminho possível. A tarde caía sobre a cidade com um tom cinzento, quase melancólico, combinando perfeitamente com o estado de espírito de Patrícia. Aos 33 anos, ela sentia que carregava o peso de uma vida inteira sobre os ombros. Parada diante do espelho do hall de entrada, ela ajeitou o cobertor de lã azul claro que envolvia o pequeno embrulho em seus braços. O bebê, com apenas 2 semanas de vida, dormia um sono profundo e inocente, alheio à tempestade que sua mãe estava prestes a enfrentar. Patrícia respirou fundo, sentindo o perfume suave de talco e leite, o cheiro que havia se tornado seu único consolo nos últimos meses de solidão. O divórcio era inevitável. A separação física havia acontecido há pouco mais de 9 meses, em uma noite chuvosa e traumática. Alberto, um homem de 38 anos, dono de uma presença magnética e de um império no setor imobiliário, havia decidido que a rotina do casamento não cabia mais em suas ambições. Ele buscava algo novo, algo que Patrícia, com sua dedicação silenciosa e seu amor sereno, aparentemente não podia mais oferecer. Quando ele saiu de casa, Patrícia ainda não sabia que carregava dentro de si o fruto de uma última tentativa de reconciliação, uma noite de entrega que ocorreu semanas antes da partida definitiva dele. Durante toda a gestação, Patrícia escolheu o isolamento. Ela não o procurou. Não implorou por pensão, não enviou mensagens de texto desesperadas e não permitiu que a notícia da gravidez chegasse aos ouvidos do ex-marido através de terceiros. Ela precisava daquele tempo para se reconstruir, para entender que sua vida não terminava ali. Alberto, por sua vez, mergulhou de cabeça em sua nova liberdade, sendo visto constantemente ao lado de mulheres mais jovens, mas fixando-se finalmente em uma modelo ambiciosa que parecia preencher o vazio de seu ego inflado. Para ele, Patrícia era uma página virada, um capítulo de um livro que ele já considerava encerrado. Ao chegar ao escritório de advocacia, o ambiente era gélido, impessoal e repleto de móveis de madeira escura que exalavam poder. Patrícia caminhava com passos lentos, mas firmes. Ela não era mais a mulher fragilizada que chorara no tapete da sala quando as malas dele cruzaram a porta. Havia uma nova luz em seus olhos, uma determinação que só a maternidade é capaz de forjar. Ao entrar na sala de reuniões principal, o cenário era exatamente como ela previra, e ainda assim o impacto foi como um soco no estômago. Sentado à cabeceira da mesa, Alberto parecia impecável em seu terno sob medida, exalando a confiança de quem sempre esteve no controle de tudo. Ao seu lado, segurando sua mão com uma familiaridade possessiva, estava a mulher que ocupara o lugar de Patrícia. A amante, vestida com cores vibrantes e um sorriso vitorioso, parecia deliciada com a situação. Os advogados pigarrearam, organizando papéis, mas o mundo pareceu parar quando Patrícia terminou de entrar na sala e fechou a porta suavemente atrás de si. Alberto nem sequer se levantou de imediato. Ele começou a dizer algo sobre a demora, um comentário ácido sobre pontualidade, mas a frase morreu em sua garganta antes mesmo de ser concluída. Seus olhos, antes frios e distantes, desceram para os braços de Patrícia. O pequeno movimento do bebê, um leve suspiro seguido de um pequeno braço que se esticou para fora da manta, foi como um raio cortando o céu azul. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alberto ficou paralisado, a cor fugindo de seu rosto bronzeado, enquanto a amante apertava seu braço, sentindo a tensão súbita que emanava dele. Patrícia não desviou o olhar.
Ela caminhou até a cadeira vaga à frente de Alberto e sentou-se com uma elegância que ele não reconhecia mais nela. Não havia ódio em seu rosto, apenas uma paz profunda e melancólica. Ela colocou o bebê suavemente sobre o colo, mantendo-o protegido. "Desculpe o atraso", disse ela com a voz clara e sem tremores, mas os horários de um recém-nascido nem sempre coincidem com os horários da justiça. "Podemos assinar os papéis agora?" Alberto tentou falar, mas sua boca estava seca. Ele olhava para a criança e em seguida para Patrícia, fazendo o cálculo mental rápido e doloroso. 9 meses de separação. O bebê era novo, frágil, claramente seu. As datas batiam com uma precisão cruel. Aquele era o filho que ele sempre disse que queria, mas que afirmava que Patrícia não podia lhe dar por causa do estresse do relacionamento. E ali estava ele, nos braços da mulher que ele descartara, enquanto ele segurava a mão de alguém que era apenas um acessório em sua vida de luxo. A amante, percebendo o terreno ceder sob seus pés, tentou intervir com um tom de deboche, mas Alberto a calou com um gesto de mão brusco, sem tirar os olhos do bebê. Pela primeira vez em anos, o homem poderoso, o líder respeitado, o mestre da máfia dos negócios, sentiu-se pequeno. Ele sentiu o peso da própria insignificância diante daquela vida minúscula que ele ajudara a criar e que, por sua própria escolha, não conhecia. Patrícia abriu a pasta de documentos que trouxera, mas não eram os papéis do divórcio. Eram fotos do ultrassom, os registros das consultas que ela fizera sozinha, os exames que mostravam cada batimento cardíaco que ele perdera enquanto viajava pelo mundo com sua nova companheira. Ela deslizou as fotos pela mesa, parando-as bem diante dele. "Você queria a sua liberdade, Alberto. E você a tem. Mas eu achei justo que você soubesse o que abriu mão antes de colocar seu nome neste documento final. Este é o meu filho, e legalmente ele carrega o seu sangue, embora seu coração nunca tenha batido perto do dele." O conflito interno de Alberto era visível. A arrogância deu lugar a uma confusão dolorosa. Ele olhou para a mulher ao seu lado, e pela primeira vez ela lhe pareceu superficial, vazia. Olhou de volta para Patrícia, que exalava uma força que ele nunca soube valorizar. O arrependimento, um sentimento que ele raramente se permitia sentir, começou a serpentear em seu peito como um veneno lento. Ele percebeu que, ao tentar fugir de uma vida que considerava comum, ele havia perdido a única coisa que realmente teria valor eterno. A reunião, que deveria ser um trâmite rápido e frio, transformou-se no marco zero de uma transformação que nenhum deles poderia prever. Patrícia não estava ali por dinheiro, nem por vingança. Ela estava ali pela verdade. Que a verdade nua e crua estava diante de Alberto, embrulhada em uma manta azul, respirando baixinho enquanto o império de certezas dele começava a desmoronar tijolo por tijolo. O silêncio na sala de reuniões era tão espesso que parecia palpável. Alberto continuava estático, seus olhos fixos no pequeno movimento sob a manta azul. Cada segundo que passava parecia uma eternidade, e o som do relógio de parede ecoava como marteladas em sua consciência. A amante, sentindo-se subitamente invisível e ameaçada, pigarreou alto, tentando retomar o território que julgava ter conquistado. "Alberto, querido, não vamos deixar que esse teatro atrapalhe nossos planos, não é?" Ela disse com uma voz forçadamente doce, mas com um brilho de pânico nos olhos. "Temos o voo para as Maldivas amanhã. Os advogados estão esperando as assinaturas." As palavras dela, que antes soariam como música para o ego de Alberto, agora pareciam ruídos vazios. Ele não a olhou. Pela primeira vez em meses, ele realmente enxergava Patrícia. Não a Patrícia que ele deixou para trás, cansada, sobrecarregada pelas responsabilidades domésticas e pela frieza dele, mas uma mulher que parecia ter renascido das cinzas. Havia uma dignidade nela que o intimidava. Patrícia, com uma calma que só as noites em claro cuidando de uma vida nova podem dar, ajeitou o bebê no colo. O pequeno soltou um murmúrio baixo, esticando um dos dedinhos que acabou roçando a mão de Patrícia. Alberto sentiu um aperto no peito, uma pontada física de algo que ele não sabia nomear. Era o instinto, a conexão de sangue que ele tentara ignorar ao se fechar para o passado. "Não é teatro, Alberto.
Patrícia falou baixinho, mantendo o tom suave para não acordar o filho. É a realidade. Quando você saiu de casa naquela noite, eu tentei te contar. Eu te liguei 3 vezes, mas você já estava ocupado demais com a sua nova vida para atender a ex-esposa entediante. Depois, eu decidi que não queria que meu filho crescesse em um ambiente onde ele fosse visto como um fardo ou uma ferramenta de barganha. Eu vivi essa gravidez inteira sozinha, enquanto você exibia sua felicidade nos jornais e redes sociais. Alberto finalmente encontrou a voz, embora ela tenha saído rouca e instável. Por que agora, Patrícia? Por que aparecer assim aqui na frente de todos? Porque hoje encerramos o vínculo legal que nos une, ela respondeu, deslizando os papéis do divórcio para perto de si. E eu queria que você olhasse para ele pelo menos uma vez, para que daqui a 10 ou 20 anos, quando você se perguntar onde foi que sua vida se tornou vazia, você se lembre deste momento. Você escolheu sair. Eu escolhi ficar. Por ele. E por mim. O advogado de Alberto, percebendo o clima desastroso, tentou intervir, sugerindo uma pausa ou um adiamento para que os termos da pensão fossem revisados diante da nova situação fática. Mas Patrícia negou com a cabeça. Não quero revisão de nada. O que combinamos sobre os bens está ótimo. Eu tenho meu trabalho, tenho minha casa e tenho o que é mais importante. O que eu trouxe hoje não foi um pedido de dinheiro, Alberto. Foi um espelho. Eu queria que você visse o que a sua pressa em me substituir te fez perder. Nesse momento, o bebê abriu os olhos. Eram olhos escuros, profundos, exatamente como os de Alberto. O homem poderoso, que comandava centenas de funcionários e negociava contratos de milhões, sentiu os joelhos fraquejarem. Ele viu a si mesmo naquela criança. Viu a continuação de sua linhagem, a inocência que ele já havia perdido há muito tempo no mundo cínico dos negócios e das vaidades. A amante, percebendo que perdia o controle da situação, levantou-se abruptamente. Isso é ridículo. Alberto, eu vou esperar no carro. Não vou ficar aqui assistindo a esse sentimentalismo barato. Você sabe muito bem que ela só quer te prender agora que viu que você seguiu em frente. Ela saiu da sala batendo a porta, mas, para a surpresa de todos, Alberto nem sequer se moveu para segui-la. Ele continuava hipnotizado. Lentamente, como se estivesse com medo de quebrar um cristal, ele estendeu a mão em direção à mesa. Posso ver o rosto dele de perto? A voz de Alberto era quase um sussurro, desprovida de qualquer autoridade. Patrícia hesitou por um segundo. A ferida da rejeição ainda estava aberta em sua alma, e a lembrança das noites em que chorou até perder as forças ainda era vívida. Mas ela olhou para o filho e depois para o homem à sua frente, vendo ali não o marido traidor, mas um ser humano profundamente perdido em sua própria soberba. Com um movimento lento, ela afastou um pouco mais a manta, revelando as bochechas coradas e os cabelos ralos do recém-nascido. O nome dele é Léo, disse ela, em homenagem ao meu avô. O único homem que realmente me ensinou o que significa proteger uma família. Alberto sentiu uma lágrima solitária queimar em seu rosto, algo que ele não permitia acontecer há décadas. Ele se lembrou da promessa que fizera a Patrícia no dia do casamento, de que seriam um time, de que construiriam um legado. Ele havia quebrado tudo. Em busca de uma juventude eterna e de uma vida sem responsabilidades, ele havia jogado fora o ouro e ficado com o vidro. Ele olhou para a caneta sobre a mesa. Os papéis do divórcio esperavam sua assinatura. Meses atrás, ele estava ansioso para assinar e se livrar do fardo. Agora, a caneta parecia pesar toneladas. Se ele assinasse, ele estaria oficializando que não fazia parte daquela família. Ele estaria assinando sua própria sentença de solidão, independentemente de quantas amantes tivesse em sua cama. Patrícia percebeu o conflito dele e, pela primeira vez, sentiu uma ponta de piedade. Assine, Alberto. Você queria ser livre. Aqui está a sua liberdade. Eu não vou te impedir de ver o Léo no futuro, se você provar que é digno disso. Mas hoje eu preciso que você assine. Preciso que você me deixe ir para que eu possa dar a esse menino um lar onde o amor não seja negociável. Alberto pegou a caneta, mas sua mão tremia. Ele olhou para Patrícia buscando nela algum sinal de raiva ou vingança, mas encontrou apenas uma calma triste.
Ele percebeu que a mulher que ele achava que conhecia havia morrido no momento em que ele a abandonou. E essa nova mulher, a mãe de seu filho, era alguém que ele agora desejava desesperadamente conhecer. Mas ele sabia que o caminho de volta seria longo, tortuoso e talvez impossível. Com um movimento rápido para não desistir, ele assinou o documento. Ao terminar, ele não sentiu o alívio que esperava. Sentiu um vazio imenso, um abismo se abrindo sob seus pés. Patrícia recolheu sua cópia, levantou-se com o bebê e caminhou em direção à porta. Patrícia, ele chamou, levantando-se também. Espere. Ela parou, mas não se virou totalmente. Eu cometi o maior erro da minha vida, não foi? Foi, ela respondeu sem amargura, apenas com a dureza da verdade. Mas o pior não foi me perder, Alberto. O pior foi você ter se perdido de si mesmo. Ela saiu da sala, deixando para trás um homem cercado de luxo, poder e uma solidão que nenhuma fortuna poderia preencher. O corredor do escritório parecia mais iluminado do que a sala que ela deixara. Patrícia sabia que o caminho à frente seria difícil, sendo mãe solo, mas pela primeira vez em muito tempo ela não tinha medo. Ela tinha o seu filho, e Alberto tinha apenas o seu arrependimento. As semanas que se seguiram à assinatura do divórcio foram marcadas por um silêncio ensurdecedor na cobertura luxuosa onde Alberto morava. O que antes era seu refúgio de liberdade, agora parecia uma galeria de arte fria e vazia. A modelo, sua agora namorada oficial, tentava de todas as formas reanimá-lo com festas, jantares em restaurantes badalados e viagens planejadas para a Europa, mas a mente de Alberto estava presa àquela sala de reuniões. A imagem de Patrícia segurando aquele pequeno embrulho azul, com uma força que ele nunca vira nela, não o abandonava. Alberto começou a falhar em reuniões importantes. Ele, que era conhecido por sua frieza cirúrgica em negociações, agora se pegava olhando para o nada, imaginando como seria o som do choro de Léo ou a temperatura de sua pelezinha macia. Ele sentia uma dor física, uma pontada no peito que a medicina não explicava, mas que a alma compreendia perfeitamente, o luto de uma vida que ele mesmo destruíra. Ele percebeu que a amante não passava de um reflexo de sua própria vaidade. Ela não amava o homem, amava o poder que ele representava. Enquanto isso, a rotina de Patrícia era um turbilhão de cansaço e amor. Ser mãe de um recém-nascido sozinha, aos 33 anos, era o maior desafio de sua vida. O cansaço físico era extremo. As olheiras eram profundas. Mas cada vez que o pequeno Léo apertava seu dedo com sua mãozinha minúscula, ela sentia uma descarga de esperança. Ela havia se mudado para um apartamento menor, porém ensolarado, cercado de plantas e do carinho de sua mãe que viera ajudá-la. Patrícia decidiu que não guardaria rancor, pois o rancor é um veneno que bebemos esperando que o outro morra. Ela queria que Léo crescesse em um ambiente de paz. No entanto, ela também estabeleceu um limite interno. Alberto não entraria em suas vidas apenas por curiosidade ou culpa. Se ele quisesse ser pai, teria que aprender a ser homem primeiro. Certa noite, após uma discussão fútil com a amante sobre qual carro novo comprariam, Alberto explodiu. A vacuidade daquela conversa o enojou. Ele a mandou embora, não apenas do quarto, mas de sua vida. No silêncio que se seguiu à partida dela, ele se viu sozinho com uma garrafa de uísque caro e uma foto que o detetive, que ele contratara apenas para descobrir o endereço de Patrícia, lhe entregara. Na foto, Patrícia saía de uma farmácia com o bebê no colo, sorrindo para o filho sob a luz da manhã. Aquele sorriso o quebrou por completo. Ele percebeu que nunca, em 10 anos de casamento, ele havia dado a ela o suporte necessário para que ela sorrisse daquele jeito. Ele sempre foi o centro, ela era o satélite, e agora ela brilhava com luz própria, enquanto ele se apagava na escuridão de sua própria escolha. Na manhã seguinte, sem avisar e sem o seu exército de assessores, Alberto dirigiu até o bairro mais simples, onde Patrícia agora morava. Ele estacionou o carro de luxo que parecia deslocado naquela rua arborizada e tranquila e ficou parado diante do prédio por quase 1 hora. Ele tinha medo. O homem que não temia tubarões do mercado imobiliário estava aterrorizado diante da porta de uma mulher comum. Quando finalmente criou coragem e tocou a campainha,
O coração batia como se fosse saltar pela boca. Patrícia abriu a porta, usando um roupão confortável com os cabelos presos em um coque desfeito e o bebê no ombro tentando fazê-lo arrotar. Ela não se assustou. Ela apenas o olhou com uma serenidade que o desarmou. Eu sabia que você viria, Alberto, disse ela dando passagem. Só não achei que seria tão cedo. Ele entrou no pequeno apartamento que exalava cheiro de alfazema e leite quente. Era um lar. Algo que a mansão deles nunca chegou a ser de verdade. Alberto sentiu-se um intruso em um santuário. Eu não consigo dormir, Patrícia. Eu não consigo comer. Eu fecho os olhos e vejo ele. Eu vejo você. Ele baixou a cabeça, as mãos enterradas nos bolsos do terno. Eu vim pedir. Eu nem sei o que vim pedir. Eu não tenho direito a nada, eu sei. Patrícia sentou-se na poltrona de amamentação e indicou o sofá para ele. Você veio buscar redenção, Alberto. Mas a redenção não é algo que eu possa te dar com um perdão rápido. Ela é algo que você constrói com o tempo. Léo soltou um pequeno resmungo e Patrícia o estendeu na direção de Alberto. O homem recuou, assustado, como se estivesse diante de algo sagrado demais para ser tocado por suas mãos sujas de egoísmo. Pegue-o, ordenou ela com firmeza. Ele é seu filho. Sinta o peso da vida que você abandonou. Com mãos trêmulas, Alberto acomodou o bebê em seus braços. No momento em que a cabeça de Léo encostou no peito do pai, o bebê parou de resmungar e se aninhou. Alberto sentiu o calor do corpo da criança, o batimento cardíaco acelerado, e naquele instante, a armadura de gelo que ele construiu ao redor de si durante anos derreteu completamente. Ele começou a chorar. Não o choro contido de um empresário, mas o choro desesperado de um homem que acabara de perceber o tamanho do tesouro que jogara fora. Patrícia observava a cena em silêncio. Ela não sentia vitória, sentia apenas uma justiça poética. O homem poderoso estava de joelhos diante de uma vida que pesava menos de 4 quilos. O que eu faço agora? Perguntou Alberto entre soluços, olhando para a ex-mulher. Agora você vai embora, respondeu Patrícia, com uma doçura cortante. Porque um pai não nasce em um dia, e você ainda tem muita sujeira para limpar dentro de si antes de ser digno de segurar o Léo sem chorar de culpa. Volte quando você não estiver mais sofrendo por você, Alberto. Volte quando você estiver pronto para sofrer por ele. Alberto devolveu o bebê com cuidado, sentindo um vazio imediato em seus braços. Ele saiu daquele apartamento transformado. Ele não sabia como, mas sabia que sua vida de excessos e futilidades havia acabado ali. A jornada para a redenção seria longa, e ele teria que enfrentar os seus próprios demônios antes de poder, um dia, ser chamado de pai. Os meses que se seguiram àquela visita inesperada foram o verdadeiro teste de fogo para Alberto. Para um homem acostumado a obter tudo o que desejava com um estalar de dedos ou uma assinatura em um cheque, a espera era uma tortura desconhecida. Patrícia fora clara. Ele precisava mudar por dentro, não por fora. E pela primeira vez na vida, Alberto não tentou comprar o caminho de volta. Ele começou a frequentar sessões de terapia, mergulhando nas raízes de sua arrogância e na carência disfarçada de poder que o levara a atrair a única mulher que realmente o conhecia. Ele se afastou das colunas sociais e dos eventos vazios. A ausência da amante, que tentou processá-lo por danos morais após ser dispensada, foi resolvida rapidamente por seus advogados, mas o barulho jurídico não o afetava mais. O que doía era o silêncio do seu telefone, que não tocava com mensagens de Patrícia. Ela cumpria sua palavra, dava espaço para ele se reconstruir, mas não facilitava o acesso ao Léo. Alberto enviava flores, mas elas eram devolvidas. Ele tentou enviar presentes caros e roupas de grife para o bebê, mas Patrícia os doava para orfanatos e enviava os comprovantes de doação para o escritório dele, com um bilhete curto. Ele não precisa de seda, Alberto. Ele precisa de segurança emocional. Quando você puder oferecer isso, saberá. Patrícia, por sua vez, florescia na sua nova identidade. Aos 33 anos, ela sentia que sua juventude, antes sufocada pelas exigências de Alberto, havia retornado de uma forma madura. Ela voltou a trabalhar como designer de interiores de forma autônoma, atendendo clientes que buscavam o toque de acolhimento que ela agora transbordava. Léo crescia saudável, e cada nova conquista do filho,
O primeiro sorriso consciente, a firmeza no pescoço, o reconhecimento da voz da mãe, era celebrado por Patrícia como uma vitória pessoal. Ela estava curada da rejeição. A presença do bebê havia preenchido as fendas de seu coração, e ela descobriu que a virgindade emocional, aquela pureza de quem acredita no amor apesar de tudo, ainda estava intacta, guardada para quem realmente merecesse. Certo dia, Alberto apareceu novamente, mas não no apartamento dela. Ele a esperou na saída de um parque, onde ela costumava passear com Léo nos finais de tarde. Ele não usava terno, nem dirigia o carro esportivo chamativo. Estava de calça jeans e uma camisa simples, parecendo mais jovem e, ao mesmo tempo, mais cansado de uma forma honesta. Ele não se aproximou bruscamente. Manteve uma distância respeitosa até que ela o notasse. Eu não vim pedir para voltar, Patrícia, disse ele assim que ela parou o carrinho de bebê, protegendo o filho com o corpo de forma instintiva. Eu vim mostrar que eu entendi o que você disse sobre o Léo não precisar de coisas. Ele entregou a ela uma pasta simples. Dentro, não havia joias ou promessas de herança, mas o registro de uma fundação que ele criara em nome do filho, voltada para apoiar mães em situação de vulnerabilidade, garantindo pré-natal e assistência nos primeiros meses de vida. Eu percebi que enquanto eu gastava fortunas com futilidades, muitas mulheres passavam pelo que você passou, mas sem o conforto que você, felizmente, ainda tinha. Eu não quero que o Léo se orgulhe do meu dinheiro, mas do homem que eu estou tentando me tornar para honrar a existência dele. Patrícia olhou para o documento e depois para Alberto. A postura dele estava diferente. Não havia mais a necessidade de dominar a conversa. Havia uma vulnerabilidade real. Ela olhou para Léo, que agora, aos 4 meses, tentava agarrar os próprios pés dentro do carrinho. É um começo, Alberto, disse ela, com a voz mais doce do que ele esperava. Um começo verdadeiro. Eu perdi o nascimento dele, perdi as primeiras cólicas, perdi o seu olhar de medo na maternidade. Alberto falou, a voz falhando. Eu sei que esses momentos não voltam, mas eu queria te perguntar se eu posso, pelo menos uma vez por semana, ser aquele que empurra este carrinho, sem advogados, sem fotógrafos, apenas eu e ele, e se você permitir, você por perto para me ensinar a ser alguém melhor. Patrícia sentiu uma lágrima teimosa escorrer. Ela vira Alberto ser um leão nos negócios, mas nunca o vira ser um homem com a coragem de admitir sua própria falha de forma tão crua. O homem poderoso estava finalmente deixando de ser um personagem para ser uma pessoa. Uma vez por semana, ela concordou, sentindo que uma barreira enorme acabara de cair. Mas as regras são minhas, Alberto, e se eu perceber que você está voltando a ser aquele homem que só olha para o próprio umbigo, eu sumo com ele e você nunca mais nos encontra. Eu aceito, respondeu ele com um alívio que parecia ter tirado toneladas de suas costas. Naquela tarde, sob o sol alaranjado do pôr do sol, os dois caminharam lado a lado pelo parque. Não como marido e mulher, nem como estranhos, mas como duas pessoas que haviam sido quebradas pela vida e que estavam, com muito cuidado, tentando colar os cacos. Alberto empurrava o carrinho com uma reverência quase religiosa, enquanto Patrícia, em silêncio, observava as mãos dele, aquelas mãos que antes só assinavam contratos de milhões. Agora segurando com firmeza e carinho o transporte do seu maior tesouro. A jornada de redenção estava apenas no início. O perdão total ainda estava longe, escondido atrás de meses de mágoa, mas o caminho estava traçado. Patrícia percebeu que a volta por cima não era apenas sobre ela ter superado o divórcio e se tornado uma mãe incrível, era também sobre ver o homem que a feriu se transformar em alguém que ela não precisava mais temer ou desprezar. A inocência que ela achou que havia perdido para sempre estava ali, renascendo na esperança de que, talvez, o amor pudesse sim ser reconstruído, desde que a base fosse a verdade e não o poder. O tempo, esse mestre silencioso, começou a trabalhar a favor da reconstrução. 1 ano se passou desde aquela tarde no parque, e a transformação de Alberto era algo que nem os seus amigos mais próximos conseguiam compreender. O homem que antes vivia para acumular e ostentar, agora encontrava prazer nas coisas mais simples, e para muitos invisíveis. Ele vendeu a cobertura onde morou com a amante, aquele lugar cheio de ecos de uma vida fútil,
e comprou uma casa com quintal, grama e árvores frutíferas. Ele queria que, quando Léo fosse visitá-lo, houvesse espaço para o menino correr e descobrir o mundo com os pés descalços. As visitas semanais tornaram-se o eixo central da vida de Alberto. Ele aprendeu a trocar fraldas, a preparar papinhas naturais e a identificar cada tipo de choro do filho. Patrícia observava tudo de perto, ainda mantendo uma distância segura para o seu coração, mas sentindo que a muralha de gelo que ela construíra ao redor de si estava derretendo sob o calor daquela nova realidade. Ela via Alberto sentar no chão para brincar com Léo, sem se importar com o terno caro ou com as horas que passava longe do escritório. O homem de poder havia descoberto que o verdadeiro poder reside na capacidade de ser essencial para alguém por amor, e não por medo ou dependência financeira. Certa noite, Léo ficou doente. Uma febre alta e persistente que deixou Patrícia em pânico. No meio da madrugada, sem saber a quem recorrer e sentindo o peso da responsabilidade de ser mãe solo, ela discou o número de Alberto. Ele atendeu no primeiro toque. Em menos de 15 minutos, ele estava na porta dela, não com a arrogância de quem resolve problemas, mas com a ternura de quem compartilha a carga. Ele a levou ao hospital, segurou a mão dela enquanto o bebê recebia medicação, e pela primeira vez em anos, eles oraram juntos em um corredor frio de pronto-socorro. Quando a febre baixou e eles voltaram para o apartamento de Patrícia, o sol já começava a despontar no horizonte. Léo dormia tranquilo no berço. Alberto e Patrícia estavam na cozinha, dividindo uma xícara de café forte e o silêncio da exaustão. Foi Patrícia quem quebrou o gelo. "Você mudou de verdade, não foi?" Ela perguntou, olhando-o nos olhos, buscando qualquer resquício do homem que a abandonara grávida e sozinha. Alberto suspirou, as marcas do tempo e das preocupações mais visíveis agora. "Eu não tive escolha, Patrícia. Ou eu mudava ou eu morreria por dentro. Aquele homem que você conheceu, ele era uma farsa." Ele precisava de aplausos, de mulheres bonitas e de carros rápidos para não ter que olhar para o vazio da própria alma. "O Léo me deu uma alma, e você me deu a chance de enxergar a mulher incrível que eu tive ao meu lado e que eu fui estúpido o suficiente para não valorizar." Ele se aproximou um pouco, mas não tentou tocá-la. O respeito era agora sua marca registrada. "Eu sei que o divórcio está assinado. Eu sei que eu destruí nosso casamento, mas eu queria que você soubesse que eu passaria o resto da minha vida tentando reconquistar 1% do que tínhamos, se você me desse essa chance. Não por contrato, não por obrigação, mas porque eu finalmente aprendi a te amar do jeito que você merece." Patrícia sentiu um nó na garganta. Ela se lembrou da dor, da solidão da gravidez, da humilhação na sala de reuniões com a amante presente. Mas ela também via o homem à sua frente, alguém que escolheu a redenção em vez do conforto do ego. Ela percebeu que a volta por cima não era apenas sobre o sucesso material ou sobre esfregar sua felicidade na cara do ex. A verdadeira volta por cima era ter a grandeza de perdoar quando o arrependimento era genuíno. "Eu não posso te prometer nada hoje, Alberto," ela disse com a voz embargada. "As feridas foram profundas, mas eu aceito que você continue por perto. Não apenas como pai do Léo, mas como alguém que eu estou aprendendo a conhecer de novo." Aquela resposta foi o maior prêmio que Alberto já recebeu. Ele não precisava de contratos assinados ou de vitórias nos tribunais. Ele precisava apenas de uma fresta na porta do coração de Patrícia. Nos meses seguintes, o relacionamento deles evoluiu de uma cooperação educada para uma amizade profunda, e desta para algo que eles nunca haviam experimentado antes, um amor maduro. Eles não eram mais o casal perfeito das colunas sociais. Eram dois adultos que conheciam as cicatrizes um do outro e que escolhiam todos os dias cuidar delas. Patrícia cresceu como mulher e profissional, e Alberto tornou-se um líder respeitado não pela sua fortuna, mas pela sua integridade e pela forma como priorizava sua família. A criança, o pequeno Léo, crescia em um ambiente de paz. Ele não sabia das brigas, das traições ou da dor do passado. Para ele, o pai e a mãe eram um porto seguro. E foi em uma tarde de domingo, no quintal da nova casa de Alberto, que algo aconteceu. Léo deu seus primeiros passos sozinho, caminhando de Patrícia para os braços de Alberto.
Enquanto os dois celebravam aquela pequena grande vitória, suas mãos se encontraram sobre a cabeça do filho. O toque não foi por acaso. Eles se olharam e, naquele instante, souberam que o círculo de dor havia se fechado para dar lugar a um novo ciclo. O tempo continuou a sua marcha, mas agora ele não era mais um inimigo que trazia rugas de amargura, e sim um aliado que trazia a paz da colheita. 2 anos haviam se passado desde aquele dia fatídico no escritório de advocacia. A vida de Patrícia e Alberto estava irreconhecível, provando que o destino, embora às vezes nos leve por caminhos tortuosos e cheios de espinhos, sempre oferece uma chance de retorno para quem tem a coragem de se arrepender e a nobreza de perdoar. Alberto já não era o homem que buscava o topo das montanhas apenas para ser visto. Ele agora preferia os vales tranquilos onde pudesse ouvir a risada do filho. Sua empresa continuava próspera, mas ele aprendera a delegar. Suas tardes de quarta-feira eram sagradas. Eram os momentos em que ele levava Léo para ver os patos no parque ou simplesmente para sentar na grama e observar as nuvens. O homem poderoso descobrira que a maior autoridade que alguém pode exercer é sobre os próprios impulsos e vaidades. Patrícia, por sua vez, tornou-se o pilar de uma nova família. Ela não era mais a mulher vulnerável que temia o abandono. Sua superação foi completa. Ela estabeleceu seu próprio escritório de design, focado em criar lares que fossem refúgios de bem-estar, e sua história de força tornou-se inspiração para muitas outras mulheres que atravessavam desertos emocionais. Ela e Alberto decidiram não apressar as coisas. Eles não se casaram novamente de imediato. Em vez disso, escolheram namorar, redescobrir os gostos um do outro e construir uma base que o luxo não pudesse comprar. No aniversário de 2 anos de Léo, eles organizaram uma pequena celebração no quintal da casa de Alberto. Não havia fotógrafos de revistas de celebridades, nem a elite fria da cidade. Havia apenas a família, alguns amigos verdadeiros e o som sincero de uma criança feliz. Ao cair da tarde, enquanto os convidados começavam a partir, Alberto levou Patrícia até o centro do jardim, onde uma árvore de carvalho recém-plantada começava a ganhar força. Eu plantei esta árvore no dia em que você me permitiu voltar a conviver com vocês, disse Alberto, segurando a mão de Patrícia com uma firmeza gentil. Ela representa o que somos hoje. Suas raízes são profundas porque foram alimentadas pelo perdão. Ela vai crescer devagar, mas será inabalável. Patrícia olhou para o homem ao seu lado. Ela viu os fios brancos que começavam a surgir em suas têmporas, as marcas de expressão que contavam a história de alguém que lutou contra si mesmo para ser melhor. Ela viu o pai maravilhoso que ele se tornara e, acima de tudo, viu o companheiro que agora a ouvia com a alma e não apenas com os ouvidos. Nós conseguimos, Alberto, sussurrou ela, encostando a cabeça em seu ombro. A dor passou e o que ficou foi a lição. O que ficou foi o amor, Patrícia. Um amor quebrado que soubemos consertar com as mãos da paciência. Naquela noite, sob o céu estrelado que parecia abençoar aquele recomeço, eles se beijaram. Não foi um beijo de paixão cega ou de posse, mas um beijo de entrega, de reconhecimento e de promessa. Eles sabiam que a vida ainda traria desafios, mas agora tinham o que faltava no passado: a verdade. Alberto nunca mais precisaria buscar fora o que transbordava dentro de casa, e Patrícia nunca mais precisaria silenciar sua voz para caber no mundo de outra pessoa. A história de Patrícia e Alberto chegou ao fim. Foi uma jornada marcada por escolhas difíceis, por um erro que quase custou tudo, mas coroada por uma redenção que poucos têm a humildade de buscar. Eles provaram que nunca é tarde para recomeçar, desde que estejamos dispostos a deixar para trás o orgulho e abraçar a nossa própria humanidade. Léo cresceu vendo o respeito entre seus pais, e essa foi a maior herança que Alberto e Patrícia poderiam deixar. O exemplo de que o amor verdadeiro não é aquele que nunca erra, mas aquele que tudo suporta para se transformar. Espero que tenha gostado desta história de superação e amor. Se inscreva no canal para não perder os nossos próximos relatos emocionantes. Aproveitando, me conta aqui nos comentários de onde você está ouvindo. Sua participação é muito importante para nós e eu adoro saber até onde nossas histórias estão chegando. Finalizo com uma pequena reflexão.
O que você teria feito no lugar da Patrícia?